Olá, pessoal. Paz seja convosco. Tudo bem com vocês? Estamos de volta para mais um momento de meditação e hoje, continuando com a nossa série Parábolas, vamos ver uma parábola muito conhecida, mas que sempre quando nós estudamos, a lemos ou ouvimos, nós aprendemos alguma coisa de especial. É a parábola do filho pródigo. E quanta coisa dá para se aprender com essa história, não é? Contada por Jesus. Pois vamos ver. Essa história está em Lucas, capítulo 15, versículo 11. E nós vamos ver o texto. Vamos lá. Jesus continuou, Jesus estava conversando, né? Contando as histórias, contando as parábolas. E ele continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai: Pai, quero a minha parte na herança. Assim, o pai repartiu a sua propriedade entre eles. Vamos parar um pouquinho aqui. Olha que interessante o que esse texto fala. O pai deu a parte para os 2 filhos. Um filho pegou o que recebeu e foi embora. O outro continuou ali com o pai, permaneceu ali com o pai. Então, nós vemos que eles tiveram destinos e atitudes diferentes. Um que não pediu também recebeu. E o que pediu, recebeu e foi embora. Não muito tempo depois, o filho mais novo, que pediu a herança, reuniu tudo o que tinha e foi para uma região muito distante. E lá ele gastou, ele desperdiçou tudo o que tinha, vivendo de uma vida irresponsável, de uma vida, tem uma versão que diz assim, vivendo uma vida dissoluta. Ele viveu gastando com festanças, com, hoje em dia nós falaríamos com baladas, né? Com orgias, com bebedeira, com muitas viagens, com muitas que a povo, na hora que junta a galera, né, na hora que tem onde tem comida e bebida livre, junta uma galera rapidinho, né? Pois bem, então ele vivia rodeado por uma galera grande, todo mundo amigo, entre aspas, do peito do cara. Será que essa amizade vai durar, hein? Vamos ver. Pois bem, e lá, continuando o versículo, desperdiçou os seus bens vivendo de uma maneira irresponsável. Depois de ter gasto tudo, ele ficou sem nenhum centavo. Houve, ainda para piorar, houve uma grande fome naquela região. E ele começou a passar necessidade. Olha só a situação que ele ficou. Ele era um cara rico, vivia junto com o pai, tinha de tudo do bom e do melhor, vivia uma vida abastada, né? Não tinha necessidade, não precisava se preocupar com nada. O pai dele supria todas as necessidades. Enfim, ele vivia uma vida farta. E, de repente, ele achou que aquela vida não era boa para ele, que ele não tinha liberdade suficiente, que ele tinha que aproveitar a vida dele. Ele pensou assim, preciso viver minha vida, preciso curtir minha vida, preciso ser independente, preciso cuidar de mim mesmo, preciso ir para um lugar onde meu pai não se meta na minha vida, onde meu pai não dê palpite na minha vida, que não me mande fazer coisa alguma, que eu mesmo seja dono do meu nariz. E foi embora e viveu daquela maneira desregrada. E pródigo, a palavra pródigo, a gente associa com uma coisa ruim, porque foi associada nessa história ao filho sem cabeça que gastou tudo. Mas pródigo, se você olhar no dicionário, é aquele que dá generosamente. Então, o que aconteceu? Esse rapaz, ele não
ele não tinha muito juízo. Tudo que ele tinha, ele dava, ele gastava, ele usava. Ele não pensava no dia de amanhã. Ele falava assim, puxa, se eu gastar tudo hoje, amanhã eu fico sem, né? É igual aquela história, você vai no mercado, você fez a compra do mês. E você chega e faz uma festa para o quarteirão inteiro. A sua comida vai durar um mês? Não vai durar um mês. Vai acabar em um dia, porque veio todo mundo comeu e foi embora, né? E ele fez isso, uma coisa que era para durar a vida toda e até multiplicar, porque se ele tivesse cabeça e trabalhasse com aquele dinheiro, ele podia multiplicar a fortuna que o pai tinha dado para ele. Mas pelo contrário, ele gastou. Ele viveu de uma vida que irresponsável, que ele não soube trabalhar o que ele tinha. E o pródigo, que aí no caso é aquele que dá generosamente. Então ele deu tudo que tinha, gastou, foi queimando. Pois bem, só que além dele perder tudo, ficou sem um centavo no bolso, começou uma seca naquela região e começaram a passar fome. Os que não tinham condição, tudo que plantava não colhia, não tinha o que vender, não tinha mantimento, e começaram a passar fome. Então ficou tudo muito regrado, tudo muito reguladinho. Quem tinha um pouquinho de comida, guardava aquela comida, dividia certinho, comia um pouquinho cada dia para ter comida para a semana inteira. E ele não tinha nada. Primeiro que ele não tinha dinheiro para comprar nada. Segundo que não tinha nem o que comprar, porque a seca havia acabado com tudo. E aí, como ele não tinha dinheiro, de repente ele foi atrás dos amigos. E cadê os amigos? Os amigos das baladas? Cadê? É igual a molecada, né? A molecada vai, vive uma vida bagunçada, louca e fazendo um monte de loucura. Porque os meus amigos, e os amigos levam pra balada, e os amigos levam pra balada, e os amigos levam pra balada. Aí, meu filho, passa mal na balada, quem é que tem que socorrer? Quem? Pai, mãe, não é? Porque aí os amigos, linha na pipa, né? Foge. Aí a polícia, o bombeiro, o enfermeiro, tem que ligar para quem? Para socorrer o carinha que tá passando mal? A carinha que tá passando mal? Ligar para pai, para mãe. Por quê? Porque é pai e mãe que resolve bucha, né, gente? É pai e mãe. Porque amigo do peito não fica não, viu? Vai embora. E aí os amigos do peito aqui do cara, que ajudaram a queimar a fortuna dele, cada um foi pro seu canto, ninguém quis saber dele, ninguém deu abrigo para ele. Eu falava, vem morar na minha casa, você perdeu tudo, não tem mais nada, vem morar aqui. Imagina que deram confiança para ele, nem deram confiança para ele, nem quiseram saber quem era ele, até esqueceram que ele era amigo. Pois bem, aí ele começou a passar necessidade. Olha o verso 15. Por isso, ele foi arrumar um emprego em algum lugar ali. E ele foi no campo pedir um emprego. Por quê? Porque ele lembrou lá do serviço da casa do pai dele. Apesar de que ele nunca fazia nada lá, né? Porque ele era o dono. Mas de vez em quando o pai mandava fazer um serviço. Ele reclamava, né? Eu imagino que a Bíblia não falou isso, mas eu imagino. E acho que por isso que ele quis ir embora do pai, né? Porque o pai queria ensinar serviço, ele não queria aprender, né? Talvez ele fosse meio preguiçosão. Mas o que ele tinha aprendido, ele falou, bom, eu sei cuidar de porcos, lá que meu pai me ensinou, né? Então vou cuidar de porcos, não tem nada mais para fazer, vou cuidar dos porcos. E aí ele foi cuidar dos porcos. Ele arrumou um emprego lá. Só que a fome era tanta, ele estava passando tanta fome que ele tinha vontade de comer a comida dos porcos. Elas eram as bolotas, eram tipo umas vagens. E o dono daquela porcada falou assim, você não chega perto da comida que é dos porcos, hein? Porque acho que viu que ele tava faminto, né? Ele tava trabalhando para poder comer. Tamanha era a necessidade que ele tava passando. E aquela manada de porcos comia lá as bolotas, as vagens, e ele ficava olhando com vontade de comer aquelas vagens, né? A manada inteira lá e ele só olhando, cuidando para nenhuma se perder. Pois bem, aí veja só,
Verso 16. Ele desejava encher o estômago com as vagens dos que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. 17. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Sabe o que eu vou fazer? Vou voltar. Vou voltar para a casa do meu pai e vou pedir perdão. Falar para ele: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou digno mais de ser chamado seu filho. Me recebe como se eu fosse um dos seus empregados. Ele teve a consciência de que ele tinha feito coisa errada. Ele tinha consciência, falou: puxa, meu pai, eu não tenho direito mais. A parte da fortuna que era minha, eu já perdi, né? Eu já gastei. Então, se meu pai me aceitar como um dos empregados, eu já estou feliz, porque pelo menos os empregados do meu pai são muito bem tratados, muito melhor do que a situação que eu estou vivendo. Os empregados do meu pai são muito bem considerados, né? Tem comida, tem salário, tem onde morar. Então eu vou voltar e vou pedir perdão para meu pai. Eu falar: pai, eu pequei contra o céu e contra o Senhor. Deixa eu ficar aqui, me aceita como o seu empregado. E aí o que aconteceu? Veja só. Verso 20. A seguir ele levantou e foi para a sua casa, a casa do seu pai. Não era a casa dele mais, né? Era a casa do pai dele. Estando ainda longe, seu pai o viu. O pai devia estar sentado na varanda lá da fazenda, né? O pai disser toda tarde, olha que situação. O pai toda tarde, quando acabava o serviço, né? Sentava na varanda e ficava olhando para a estrada, olhando ao longe o caminho que o pai tinha, que o pai não, o filho tinha ido, né? E talvez ele ficasse orando, pedindo a Deus: traz meu filho de volta, traz meu filho de volta. Tem até uma música antiga que diz assim: lá, bem distante, o velho vê surgir o filho que se foi, voltando a abraçar o pai que não cansou de esperar. O pai que não cansou de esperar. E o pai não cansou de esperar e ficou esperando. Toda tarde ele sentava e ficava olhando lá. E naquele dia, quando o pai estava sentadinho olhando lá ao longe, veja só, estando ainda longe, seu pai o viu. E cheio de compaixão, imagina o sentimento do pai vendo o filho ali, né? Correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado seu filho. Mas o pai disse ao seu pai, o pai nem quis, nem deu confiança para ele. O pai chamou os servos e falou assim: depressa, vem aqui pessoal, vem aqui. Tragam a melhor roupa que tem aí e coloquem nele. Coloquem um anel no seu dedo, que é um anel que representava que ele era da família, né? E calçados nos seus pés, porque naquela época o que diferenciava uma pessoa que tinha posse de uma pessoa que não tinha posse, uma pessoa que era livre de uma pessoa que era escrava, era se andava descalço. Então, porque só as pessoas que tinham posses, que tinham condições, é que tinham calçados, ou que eram livres, que tinham calçados, né? Então, coloquem calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no e preparem um banquete. Vamos fazer uma festa e nos alegrar, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Gente, e a história continua. Ainda tem a história do irmão mais velho. Tem uma parte ainda, mas deixa eu falar um pouquinho aqui. Quanto Deus espera pela volta daquele que está distante? Às vezes a pessoa saiu para curtir a vida, que acha que na presença de Deus não tá bom, que acha que na presença de Deus não tá curtindo a vida, não tá vivendo, que ele quer ser livre, e vai para longe do Senhor, sai da presença do Senhor e vai gastar a sua vida longe. Saiba que Deus quer você de volta.
Não interessa quão longe você foi. Não interessa o que você fez. Não interessa se você gastou a sua vida, agora você está um caquinho. Saiba que mesmo assim, Deus ainda está sentado na varanda, olhando para o caminho, olhando lá ao longe, esperando você voltar. Ele está esperando que você queira o abraço dele. Ele está esperando que você queira estar de volta. Que você queira estar juntinho com o Senhor. Queira estar de novo na casa do Pai. O que você está esperando para voltar? O que você está esperando acontecer para você voltar? O dia é hoje, o momento é agora. Volta para os braços do Senhor, seu Pai. Você fala, mas já fiz tanta coisa, já fiz tanta coisa. Não dá para voltar mais. Dá para voltar. Você pode voltar. Ele ainda está te esperando. Ele quer você de volta. Se você tiver no seu coração o desejo real, verdadeiro, sincero de estar com o Pai e estiver se sentindo arrependido, o Senhor quer você de volta. Ele não quer você forçado. Ele quer você espontaneamente. Então o dia é agora, o momento é já. Volta para o Senhor. Volta para os caminhos do Pai. Volta para debaixo das asas de proteção do nosso Deus. Ele quer, sabe como a galinha ajunta os pintinhos assim, protege os pintinhos naquela tempestade e ela coloca todos os... Quem já viu, quem já foi em alguma fazenda, um sítio, uma chácara, eu na minha infância, quando eu ia no sítio da minha avó, engasguei aqui. E a gente via isso, quando ia chover, a galinha corria e protegia os pintinhos. Ela colocava todo mundo juntinho, se protegia. Eu sei uma história de isso eu li há muito tempo, uma história de uma galinha que numa tempestade ela não tinha como chegar no galinheiro, né? Ela ficou lá, porque estava saindo. Ela veio aquela tempestade rápida, repentina, e ela protegeu os filhotinhos, os pintinhos. E a chuva foi tão forte, uma chuva de pedra, que o que aconteceu? Quando o dono da chácara foi ver, a galinha estava morta, que as pedras mataram ela, tanta pedrada que ela levou, mas os pintinhos estavam protegidos embaixo. Jesus deu a vida por nós, morreu por nós, para nos proteger, para nos guardar, mas a gente tem que querer Ele, tem que desejar estar com Ele, tem que desejar estar juntinho dEle, na casa do Pai. Por que você não vem mais? Você não vem no culto, você não vem em uma reunião. Por que você deixou de vir? Por que você deixou de fazer parte desta comunhão? Venha, o Senhor te espera. Ainda é tempo, ainda é dia, ainda é hora. Venha para os braços do Pai. Ele te ama, Ele quer você de volta. Ele quer você, não interessa o que você fez, se você gastou a sua vida, se você desperdiçou o que você tinha, se você usou a sua vida irresponsavelmente, Ele quer consertar, Ele quer te dar saúde, te dar bênção, restaurar a sua vida, te dar novas vestes, um novo anel, um novo sapato e fazer festa pela sua chegada. O dia é agora. Volta para o Senhor enquanto é tempo. Enquanto você tem vida, ainda é tempo. Se você não tiver vida mais, aí sinto muito. Aí não tem mais esperança. Enquanto estiver respirando, volte para o Senhor. Pai, nós te agradecemos pela tua bênção, porque a tua palavra é viva e eficaz. Faz a tua morada no coração de cada um e que aquele que está distante volte enquanto é tempo para a tua presença. No nome santo e precioso de Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe. Até a próxima. Beijo.